As principais narrativas da esquerda brasileira e de alguns dos ministros do STF foram simplesmente destruídas, esmagadas, nos poucos minutos em que microfones foram deixados nas mãos de Janja e de Felipe Neto. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você as tentativas de lacração desses dois nesse último final de semana, como isso impacta nas mentiras que são utilizadas para criminalizar a direita brasileira. Vou mostrar ainda uma pérola de Janja em uma entrevista que, sinceramente, foi a maior de todas até hoje, e ainda o novo luxo que ela está exigindo que seja bancado com dinheiro público. Bom, vamos lá. Ainda estávamos no mês de outubro quando saiu uma notícia de que os diplomatas chineses, de posse de um dossiê das intromissões de Janja no governo brasileiro, deixavam claro ao Itamaraty que não queriam improvisos além dos protocolos na visita de Xi Jinping ao Brasil. Eles determinavam ainda que a primeira-dama não poderia participar de reuniões fechadas dos presidentes com seus assessores, onde a agenda bilateral é revisada. Pois é, os chineses pareciam estar prevendo as inúmeras presepadas que Janja protagonizaria ao longo dos dias de eventos relacionados ao G20 no Brasil. Se bem que, com base no histórico, qualquer ser humano em sã consciência já poderia imaginar que alguma gafe sairia dali, só não imaginávamos que seriam tantas em tão pouco tempo. Começamos por aquela que você já deve ter visto nas redes sociais, do ataque dela a Elon Musk. Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pois é, como se não bastasse o vergonhoso comportamento da primeira-dama por si só, agindo como se fosse uma adolescente rebelde compartilhando a sua revolta nas redes sociais, ainda há a ironia do fato de que essa declaração foi feita justamente em um evento onde estava sendo discutida a narrativa da necessidade de regulamentação das redes sociais para combater a desinformação e o discurso de ódio. Por sinal, a voz que você ouviu ao fundo nesse vídeo, dialogando com Janja, é a de Felipe Neto, aquele que era um deplorável influencer lacrador nas redes sociais, até que Lula voltou à presidência e o transformou no herói nacional do combate ao ódio e às fake news. Enfim, o ataque feito por Janja já foi uma prova incontestável de que o tal combate ao discurso de ódio é uma farsa. Afinal, a própria primeira-dama externou a sua raiva publicamente sem o menor pudor. Mas esse foi apenas o começo. O vídeo de Janja dizendo "Fuck you, Elon Musk" chegou ao bilionário empresário, que integrará inclusive o governo Trump a partir de janeiro de 2025. Diante do vídeo, Musk apenas riu e comentou: eles perderão a próxima eleição. Mas aí entrou em ação o super-herói do combate ao discurso de ódio, Felipe Neto, que não poderia se omitir diante de uma situação claríssima como essa. Só que, em vez de combater o discurso de ódio praticado por Janja, para ser coerente com os seus discursos, ele endossou o ataque. Além de publicar ele próprio no seu perfil na rede social X uma foto dele e de Janja com a legenda "Fuck you, Elon Musk", que é justamente o dono da rede social em questão, Felipe Neto ainda respondeu ao comentário de Musk sobre perder a próxima eleição, dizendo: veremos, tente interferir, eu imploro, apenas tente. Agora vamos analisar aqui esse comentário. Primeiro, de que forma Elon Musk poderia interferir na eleição presidencial brasileira de 2026? Fazendo campanha para um candidato, como ele fez para Trump em 2024? Não há absolutamente nada na legislação brasileira ou no mundo que possa impedir que isso aconteça. Afinal, se houvesse, Felipe Neto não poderia ter feito campanha para Lula. Elon Musk poderia interferir também usando a sua rede social, o X, para favorecer um candidato, censurando seu principal adversário ou simplesmente favorecendo um dos lados através do próprio algoritmo da plataforma. É proibido fazer isso? Não, a rede social é dele, é uma rede privada e ninguém é obrigado a participar dela. É muito diferente, por exemplo, de uma decisão judicial em relação às campanhas, como aconteceu várias vezes em 2022. Isso é uma interferência irregular. Agora, o dono da rede social usar a sua rede social em favor de um candidato não tem absolutamente nada de errado. Mas Elon Musk nunca fez isso. Ele sempre prezou pela liberdade de expressão de ambos os espectros na sua plataforma, coisa que o Poder Judiciário brasileiro deveria fazer, mas não faz. Pois bem, diante desses cenários, o que exatamente Felipe Neto está querendo dizer com a sua ameaça? Se ele mesmo, pessoalmente, impediria Elon Musk de fazer alguma coisa, ele está fazendo uma ameaça de violência física ou talvez até
de um atentado, mas se ele está falando no sentido de que a justiça brasileira faria alguma coisa contra Elon Musk ou contra o X a pedido dele, aí a coisa é mais grave ainda. Quem é Felipe Neto para apitar alguma coisa em relação a uma eleição no Brasil? Que justiça seria essa que se submeteria a um influenciadorzinho deplorável? E cadê a narrativa do respeito à democracia? Se for a vontade da maioria dos eleitores, o candidato apoiado por Elon Musk será eleito e pronto. O que importa a opinião do Felipe Neto? Quem ele acha que é? Será que esse cara não cansa de passar vergonha? Enfim, voltando ao foco da discussão até aqui. Janja e Felipe Neto já destruíram as narrativas do combate ao discurso de ódio e a da garantia da democracia. Mas não paramos por aí, porque nesse mesmo evento, Janja ainda chamou Alexandre de Moraes de grande parceiro e o cara que se explodiu em Brasília de bestão. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Primeiro, Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem que ser parceiro de ninguém. A função dele é julgar casos que vão ao STF de maneira imparcial e de acordo com a legislação vigente. Ponto. O que Janja falou entrega uma parceria de Moraes com o governo Lula em relação a uma pauta defendida pelo governo, e isso vai totalmente contra a Constituição Federal. Segundo ponto, ao debochar do bestão, nas palavras dela, Janja desmente a narrativa dos integrantes do governo Lula e de ministros do STF de que o cidadão que fez isso não era um lobo solitário, que era parte de um organismo e blá blá blá. Os mesmos que defendem até o fim que Adélio Bispo agiu totalmente sozinho no seu atentado contra Bolsonaro, mesmo com todas as inconsistências na história, como o advogado caríssimo que já estava esperando por ele na delegacia, agora tentam fazer justamente o inverso contra o bestão, nas palavras de Janja. Só que as próprias palavras de Janja mostram que tudo isso não passa de mais uma narrativa mentirosa. Mas calma, que as escapadas da primeira-dama estão longe de terminar. Bom, a imprensa internacional repercutiu sobre o ataque feito por Janja a Elon Musk. E até mesmo Lula, em um discurso na presença de Janja, deu uma chamada de atenção indireta, fazendo com que ela ficasse com cara de poucos amigos ao fundo do vídeo. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. O caso, pelo jeito, repercutiu tão negativamente dentro do governo que Janja desistiu de participar do Global Citizen Now, um evento paralelo ao G20 que aconteceu neste domingo no Rio de Janeiro, e do qual ela seria uma das palestrantes. Pois é, diante dos fatos, eu não sei se foi ela quem desistiu ou se foram os integrantes do governo que desistiram ela para que não houvesse risco de sair mais uma besteira. Até porque não foi só no sábado que ela falou muito mais do que devia. Ainda na sexta, ela ficou irritada com uma pessoa da plateia que chamou o festival Aliança Global contra a Pobreza e a Fome de Janjapalooza. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Janjapalooza. Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? É isso. Olha, se em vez de usar as estatais, ou seja, dinheiro do povo, para bancar um evento que foi mais um fracasso de público, mas que pagou um cachê simbólico de 30 mil reais para cada artista, Janja tivesse usado esse dinheiro para distribuir comida para quem tem fome, quem sabe as pessoas tivessem entendido a mensagem. As pessoas não entenderam essa mensagem porque simplesmente não foi essa a mensagem. A mensagem é que foi um festival bancado com dinheiro público para promover Janja, ou seja, um Janjapalooza. Enfim, voltando ainda à repercussão do ataque a Elon Musk, Janja ainda se recusou a responder um jornalista sobre um possível arrependimento de ter feito essa declaração. Janja, tudo bem? Matheus, a senhora se arrependeu da fala ontem sobre o Elon? Aqui não, viu? Agora, acredite se quiser, mas ela ainda conseguiu superar todas essas gafes com um argumento usado em uma entrevista. Veja só qual é, segundo Janja, o motivo para que ela não tenha um gabinete oficial como primeira-dama no Palácio do Planalto.
Aqui no Brasil, quando cogitou-se a ideia de você ter um gabinete, a ideia foi assim, espancada, Foi né? massacrada. Massacrada. Por quê? Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. Será que ela percebeu que ela está falando que o próprio governo Lula é machista, misógino? Afinal, se eles quisessem que isso acontecesse, que ela tivesse um gabinete oficial, já teriam feito, pois a legislação brasileira pouco importa para o governo e os ministros do Supremo sempre endossam tudo que eles fazem. Será que ela lembra que o Brasil já teve uma mulher presidente? Do partido dela, inclusive. E como se não bastasse tamanha ignorância e falta de compromisso com o mínimo de coerência na sua fala, ela ainda fez questão de chorar as suas mágoas porque o dinheiro público não está sendo usado ainda para sustentar todos os luxos que ela gostaria, como, por exemplo, as roupas que ela usa. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso, isso ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas, cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe? Para prestar contas sobre como o dinheiro público foi gasto nas viagens dela, por exemplo, Janja não ocupa cargo público e não exerce função pública. Mas a mesma Janja acha que, além dos móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada, dos treinamentos para cozinheiros e garçons, das suítes faraônicas onde ela e Lula ficam hospedados, do novo avião presidencial de R$1,5 bilhão que está a caminho, ela ainda deveria ter roupas compradas com dinheiro público. Pois é, essa é a mesma Janja que promoveu o Festival Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, aquele onde as estatais bancaram artistas que não conseguem trazer público aos seus shows, mas não distribuiu um prato de comida para aqueles que realmente têm fome nesse país. Um grande abraço e até a próxima.